Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e direitos. Amém. Então, antes de ensinar, nós temos que buscar e cumprir. E assim podemos, então, ensinar. Sejam bem-vindos, queridos professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Encerrando o comentário da lição de Juízes e Ruth, dessa última parte, nós vimos os 4 capítulos, de Ruth. Lição número 13. Boaz se casa com Ruth e gera filhos. Relembrando que esse livro só está aqui para justificar a origem do rei Davi. Tá? O livro de Ruth é uma novela e ele está aqui para justificar a origem do rei Davi. Sou o pastor João Neres. Nós estamos fazendo toda semana um breve comentário de 10 minutos, mais ou menos. Eu peço que você se inscreva no canal do YouTube. Nesse canal, nós já temos gravados aí vários livros, 30 livros na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, inclusive o próximo livro do Programa de Educação Cristã Continuada, que é a primeira carta aos Coríntios. Já está gravada, você pode ir lá, capítulo por capítulo, para preparar a sua aula. Aleluia. Esse é o livro do pastor João Neres. Quando eu for aí na tua igreja, estarei levando em nome de Jesus. Olha, eu estou com esse fundo aqui da cidade linda de São Paulo, uma cidade magnífica, e nesse final de semana, dia 25, pela misericórdia de Deus, nós estaremos no templo sede da ADSA Brasil, Assembleia de Deus em Santa Amaro, no congresso de EBD. Colocar aí pastor João Neres, Belém do Pará, mas eu sou de Belém só do coração, porque todos nós somos belemitas por causa da Assembleia de Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus amados. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com esse número de WhatsApp que aí está. E eu, sabendo, terei o prazer em responder, e não sabendo, irei pesquisar para responder. Glória a Deus. Lição número 13. Boaz casa com Ruth e gera filhos. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, seja afamado em Israel o nome deles. Muito afamado mesmo, porque ele vai ser o avô de Davi. Glória a Deus. Deus tem o mundo em suas mãos e seus olhos procuram os fiéis da terra. Deus está no controle de todas as coisas. Amados, o direito, essa lei que existia em Israel, fazia com que o parente mais próximo resgatasse. Então, no capítulo 4, versículo 1, nós vemos que havia um resgatador mais próximo. É interessante isso aqui, porque Boaz não quis, em momento nenhum, burlar o sistema, não quis tomar posse de Ruth indevidamente, nem resgatar as terras de Elimeleque. Mas ele passa pelo processo legal. Havia um outro resgatador. E o outro resgatador diz: sim, eu quero resgatar. Mas o Boaz diz: olha, você vai resgatar as terras e também tem que resgatar Ruth, a Moabita, para que a família de Elimeleque, seja lembrada e tal. Aí ele diz: não, então eu não quero. Ótimo. Quando Deus está no negócio, nós devemos ir pelo caminho da retidão, pelo caminho da legalidade, que Deus, ele age e faz que tudo aconteça no tempo certo. Bem, vem o casamento, a transferência de direito, para a família de Noemi. Uma pessoa me perguntou por que é que Elimeleque estava sendo resgatado, porque a lei dizia isso. Se você observar no capítulo anterior, eu mencionei que a Ruth, quando ouve que vai haver o casamento,
Ruth não, Noemi, ela diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que não se esqueceu nem dos vivos, nem dos mortos. Então ela está fazendo menção a quem? Ao seu marido, a Elimeleque, certo? Então essa transferência de direito passa para a família de Elimeleque, representada por Noemi e Ruth, tá? Então ele se casa, Testemunhas, Ruth 4:11, diz assim: e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Olha, esse povo que trabalhava com Boaz e os anciãos dessa cidade eram crentes, sabia? Porque nós vimos lá no capítulo 2 que quando Boaz chegou, disse: a paz do Senhor. O povo abençoou Boaz. Ele abençoava os trabalhadores o abençoavam. Os anciãos impetram uma bênção aqui poderosa, falando de Raquel e Leia, ou seja, transferindo essa bênção para Ruth e sendo testemunha desse casamento. Bem, ela vai dar à luz e a criança se chama Obed, que vai gerar Jessé e que vai gerar o rei Davi. Como disse, esse livro de Ruth só existe, só está na Bíblia para justificar a história de Davi, que vai começar em Samuel, 1 Samuel, passando primeiro por Saul, para chegar em Davi, mas o livro de Ruth está ali como se fosse um parêntese, para que nós possamos entender de onde veio o rei Davi. Mesmo antes de Saul reinar, e olha que Saul reinou 40 anos, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,35, que o Senhor levantou para si um sacerdote segundo o seu coração, e esse sacerdote é Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz, mas não foi rei. Somente Jesus tem esses 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Mas Samuel foi sacerdote, foi profeta e também juiz. E o Senhor diz: levantarei um sacerdote segundo o meu coração, para substituir Eli. E esse sacerdote, segundo o meu coração, ungirá, ou estará sempre diante do meu ungido. E foi aí que eu aprendi que antes de Deus escolher um rei segundo o seu coração, Davi, ele escolheu Samuel, um sacerdote segundo o seu coração. Isso vale para os nossos dias, para a política de hoje. Antes de Deus se preocupar com o trono da presidência dessa nação, antes de Deus se preocupar com as 81 cadeiras do Senado e as 513 da Câmara Federal, ele está preocupado com as cadeiras do altar da casa do Senhor. Ele restaura primeiro o altar para depois restaurar o trono. Bem, essa história só está aqui para justificar a existência, a origem do rei Davi. E uma coisa interessante para nós encerrarmos. Na genealogia de Jesus tem 3 mulheres improváveis, indignas segundo o homem. Tem Raabe, a meretriz, que se casou com Salmão. Tem Ruth, a moabita. E tem a que foi mulher de Urias, que não dá nem o nome, mas nós sabemos que foi Batseba. Que interessante. Na genealogia de Jesus cita essas 3 mulheres. Sabe o que é interessante? É que Acã, ele era da tribo de Judá. Vai ser apedrejado e queimado com toda a sua família. E a Raabe, que era meretriz, era ímpia, ela vai entrar na família de Judá, se casar com Salmão e entrar na genealogia de Jesus. Pegou aí? Pois é assim que Deus faz. Tem gente que está na igreja o tempo todo desprezando a sua primogenitura, aí Deus pega uma Raabe, pega uma Ruth da vida e destaca ela na genealogia
de Jesus. Tá bom para você? A figura do resgatador, o Goel, aponta profeticamente para o nosso Redentor, que nos concedeu o direito de participar legitimamente da família de Deus e sermos eternamente seus herdeiros. Bem, se os irmãos se lembram, tive o privilégio de ser o comentarista da revista aos Hebreus e Tiago. E uma das coisas que eu falei nos comentários de Hebreus é que Jesus nos chama, a Bíblia nos chama, o escritor de Hebreus, creio eu que tenha sido Paulo, pode ter sido outro, ele diz que nós não chegamos ao monte pegando fogo, que Moisés chegou, se referindo a Horebe, a Sinai, mas nós chegamos à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu. Aleluia. Jesus nos dá o direito de primogenitura porque ele é o nosso resgatador. E o que é interessante é que nós somos primogênitos. Na Bíblia, sempre que tem um primogênito, ele briga com o outro. E o pai troca a primogenitura, se quiser. Mas a Bíblia nos chama de primogênitos. Ou seja, eu não preciso brigar com ninguém, porque Jesus deu o mesmo direito para todos os irmãos. Nós somos primogênitos, filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Eu vou colocar para vocês aí na lista de transmissão. Se você não tiver nessa lista de transmissão, mande um WhatsApp para esse número que está passando aí na legenda, 98050-3737 com DDD 21. E eu vou enviar para você também o link da playlist da primeira carta aos Coríntios, que será nosso próximo livro a ser estudado, tá bom? E eu já comentei na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, versículo por versículo, e você pode aproveitar muita coisa para preparar a sua aula. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Direto de São Paulo, um beijo no seu coração, um abraço, em nome de Jesus. Amém.